E aí pessoal, na aula de exercício de hoje eu vou falar sobre o método dos mínimos quadrados. Bem, esse método é uma regressão linear simples. Como ele funciona? Você tem x e y dados, você tem pontos dados em um gráfico. Se você deseja encontrar a equação de uma reta que mais se adeque a esses pontos, você então precisa encontrar o coeficiente angular e linear dessa reta, e para isso você usa de alguns artifícios. Eu não vou apresentar isso para vocês, eu vou deixar só o resultado. No resultado a gente tem que o coeficiente angular ele é dado por essa quantidade de somatórios, e o B também. Dá para ver também que o B depende de A. Mas a gente consegue resolver isso só colocando todos os valores de A ali naquela função. Além disso, a gente também tem um R, que é como se fosse um coeficiente de comparação. Quanto mais próximo de 1, melhor o coeficiente. Esse coeficiente ele varia de menos 1 a 1, então para a gente não ter que saber se ele está crescente ou decrescente, a gente usa esse coeficiente ao quadrado. Quanto mais próximo de 1, melhor a nossa reta. E aí pessoal, aqui no Replit eu vou mostrar para vocês já a regressão. A gente vai usar esse exemplo aqui, eu estou contando 5 pontos. Para a aula não ficar muito grande, eu já transcrevi A, B e o R. Eu chamo A de alfa, o B de beta e o R de R mesmo. Então vamos começar. Bem, como a gente vai ter esses pontos fixos de x e y, eu vou anotar eles aqui já, porque vão ser necessários. Bem, a gente sabe que a gente vai precisar de um somatório de xy, de um somatório de x ao quadrado, y ao quadrado. Para a gente fazer isso, e sabendo que as listas não fazem contas, então se a gente multiplicar x vezes y, vou até mostrar aqui para vocês, vamos rodar isso aqui. Ele agora sabe quanto que vale x, ele sabe quanto que vale y, mas se a gente pedir para ele fazer x vezes y, ele não sabe o que significa. Então a gente precisa fazer de 1 em 1. Vamos começar então com isso. Para começar com isso, eu vou criar algumas listas. Eu vou fazer uma xy vazia, um x² vazio também, e um y² também vazio. Bem, para que isso? Para a gente poder fazer o nosso somatório. Quando a gente não consegue fazer essas contas entre as nossas listas, mas a gente consegue fazer, por exemplo, um somatório do x. Então, o somatório do x é igual a 5, porque quando a gente somar todos esses valores aqui, 0,5 mais 1,5, 0,75 mais 1,25 mais 1, vai dar 5. Então, a gente vai criar essas listas para poder fazer esses somatórios aqui em cima. Então, vamos lá, fazer de 1 por 1. For e o nosso número de dados aqui é 5, então vamos colocar 5. Vamos fazer assim. Vamos fazer que o somatório de xy vai ser igual a x e vezes y. O que isso está fazendo? Vamos printar ele para vocês verem. Só xy. Isso é um pouco, depois a gente volta lá. Ele está pegando todos os números aqui, então ele está 5 vezes. Ele está indo para dentro das listas, pegando aqui o x0, y0, x1, y1 e dando o resultado aqui para a gente. Bem, o que a gente vai fazer com esses valores, cada um desses valores? A gente vai adicionar xy, append, na nossa lista xy. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai colocar o som xy. Dessa forma, a gente tem aqui o nosso xy. A gente pode agora apagar essa linha aqui e pedir para printar o nosso xy. Ele vai mostrar todos esses valores aqui para vocês.
na nossa lista agora. Então agora a gente tem aqui o XY0 vale isso, XY1 vale isso, 2, 3, 4. Vamos continuar. A gente tem que fazer também o somatório do x², que é igual a x e ao quadrado. A gente também pode mostrar aqui para vocês, fazer um print, somatório x² e rodar. Esse aqui ele deu nossos valores: 0,5 ao quadrado, 0,75 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1,25 ao quadrado e 1,5 ao quadrado. A gente também vai fazer a mesma coisa que antes, então a gente vai colocar x² somatório x². E por último, a gente também vai fazer isso para y. Então eu vou copiar esse aqui e só substituir aqui. A gente também pode copiar esse aqui, substituir. Bem, agora a gente já tem todos os nossos valores de xy, todos os nossos valores de x² e de y². Eu vou aqui mostrar para vocês, só para vocês verem que a gente já tem todos. Y². Rodaram 3 listas aqui pra gente. Depois vocês dão uma olhada. E agora a gente tem que pegar cada um dessa nossa nova lista e jogar aqui para dentro. Então eu vou copiar aqui e colar. Vocês façam isso com calma. E agora a gente só tem um problema, porque no nosso R a gente tem uma raiz. Para resolver esse nosso problema de raiz, o que a gente faz? A gente vai ter um simples comando. Vai ser importar a biblioteca de matemática, o import math. Desse modo, agora a gente já tem todos esses nossos dados num lugar só. Todas as contas eu acredito que estão certas e a gente pode seguir. Aqui está falando que está com erro, mas eu acho que não tá. Vamos seguir. E vamos lembrar também que o erro do R, a gente vai usar o erro quadrado para ver se está perto de 1 ou não. Quanto mais próximo de 1, melhor. Vamos pedir para printar alfa e beta e o erro R. Então vamos rodar aqui. Vamos lá, N não foi definido. Ah, tá. Número de pontos que a gente tem. A gente colocou 5 e esqueceu de falar que a gente tem 5 pontos. Então vamos escrever isso. Agora a gente tem aqui a nossa resposta, nosso coeficiente angular, nosso coeficiente linear e o nosso erro quadrado, que representa quão próximo da nossa reta a gente está. A gente tem aqui um erro bem pequeno, 0,99, ela está muito boa. E a nossa reta é 1,64 vezes x menos 1,11. Então a gente pode escrever isso aqui de uma forma mais bonitinha. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vamos lá. A reta que mais se aproxima desses pontos aqui a gente pode quebrar uma linha. Aí a gente tem y, que é igual a aqui dentro alfa. Eu vou deixar ele nessa formatação aqui. Isso aqui vezes x mais beta na mesma formatação.
A formatação aqui que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai colocar duas casas depois da vírgula e formatar no tipo F. Vocês podem procurar esse tipo de formatação, ele é bem simples. O E, se a gente mudar aqui de F para E, vai aparecer a exponencial. É bem tranquilo isso aqui. Vamos acabar de escrever isso aqui. E o erro relativo. Fazer assim, quebra uma linha. E o erro relativo da reta por uma outra linha. E aqui a gente apresenta o nosso erro. Com 5 casas decimais. Vamos rodar. Tem alguma coisa errada. Acho que faltou o F aqui. Não, não é isso. Aqui tem um ponto a mais. Tem que tomar cuidado com essas coisas. E tá aí. A reta que mais se aproxima desses pontos é y igual a 1,64 vezes x mais menos 1,1. Bem, para a gente não ter esse problema do mais menos, a gente pode colocar aqui entre parênteses. Opa. Pronto. E o relativo da reta é. A gente também pode colocar aqui que isso aqui é um r quadrado. É igual a esse erro. Dessa forma, a gente sabe que a nossa reta está bem próxima dos nossos pontos. Se vocês quiserem dar uma olhada se tá bom mesmo a reta, eu recomendo um aplicativo chamado GeoGebra, ele tem na internet, ele é gratuito. E para completar essa aula de agora, eu vou fazer para os dados, em vez de x e y serem colocados aqui, para eles serem colocados pelo usuário. Então o que a gente pode fazer? A gente pode apagar isso aqui daqui, a gente também pode apagar o nosso n, mas aí a gente vai precisar criar uma matriz vazia de x e uma de y também. Depois que a gente fizer isso, a gente pode pedir para o nosso usuário colocar a quantidade de experimentos que ele faz, então quantidade de pontos, quantidade de dados, qual o número de dados. Além disso, a gente pode fazer, para ir adicionando os dados, a gente pode fazer assim, um for em range n, porque o que importa para a gente aqui é a quantidade de dados, o x append, então a gente vai adicionar na nossa lista do x um valor. Ele vai ser do tipo float, porque ele é um número real, e a gente vai pedir para o nosso usuário inserir. Então input, e aqui a gente coloca assim, coloque o valor de aqui eu vou fazer desse jeito, e mais um, porque o range começa no 0, né? Então a gente quer o número 1, por exemplo, de 2, sei lá, se o nosso caso for de só 2 valores. A gente tem isso, e de x, 2 pontos, espaço. A gente pode copiar isso aqui e colar para o y. Então vai ser y, qual é o valor
mesma historinha, y, e a gente vai ter essa mesma estrutura aqui. Agora, o que vai acontecer? Quando a gente pedir para rodar o programa, a gente vai precisar primeiro informar o número de dados, eu vou querer 5, e aí a gente tem que ir adicionando os valores que a gente quer. Então, eu quero, ó, vocês veem que aparece o 1 de 5, né? Se eu não tivesse colocado esse mais 1 aqui, ia aparecer 0 de 5, ia ficar meio estranho. Então, vou adicionar aqueles mesmos dados para ver se sai aquela mesma reta. 0.5 menos 0.309.75 menos 0.11, 1.0, 0.55, 1.25. Aí aqui já começa 1.037, depois 1.5.283. Tá tendo uma impressão feia aqui, então a gente pode apagar ela. Não tem problema. Mas a reta a gente vê que é a mesma. Então agora a gente pode fazer o seguinte: testar se nosso gráfico se nossa regressão está funcionando. A gente pode fazer uma curva aqui igual a 2x mais 1. Então vamos rodar. Número de dados, eu quero 3 dados só, bem facinho. Então eu quero 0. Quando x é 0, eu tenho que y é 1. Quando x é 1, eu tenho que y é 3. Quando y é 2, quando x é 2, eu tenho que y é 5. Um momento. Aqui a gente esqueceu de alterar isso aqui para n. Eu sabia que ia dar diferente. Então aqui a gente trocou para n e agora o nosso range vai ser independente de quantos números a gente coloque nos dados. Agora tá certo. 3. Então vamos lá. Usando essa reta aqui de apoio. A gente tem que o x é 0, nosso y é 1. Quando o nosso x é 1, nosso y é 3. E quando o nosso y é 2, nosso x é 2, nosso y é 5. Tá aí. Do jeitinho que a gente escreveu. O nosso r quadrado é igual a 1. Todos os pontos estão exatamente em cima da reta. E nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear são iguais à nossa reta. Então tá tudo certo. Bem, na aula de hoje é só isso e até a próxima.